Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Este é o vídeo onde eu vos vou mostrar toda a parte de edição em Lightroom e Photoshop das imagens dos fones Bowmaker Sci-Fi 2. Agora que já fizemos as apresentações, vamos dar início então ao vídeo. O meu processo de edição começa sempre com a importação das imagens para o Lightroom, que é o programa de edição que eu uso para a escolha e edição básica das imagens. E depois de ter selecionadas aquelas que quero usar, passo-as para o Photoshop para poder então, caso seja necessário, fazer uma edição mais complexa, juntar várias imagens ou algo do género. Uma pequena curiosidade em que podem ter reparado ao ver estas imagens é que eu utilizei de facto umas peças de Lego para segurar os fones no ar. Depois de ter pensado um bocado sobre qual é que seria a melhor solução para segurar os fones, lembrei-me em utilizar estas peças de Lego com um bocado de Bostick na parte de trás dos fones para prender o fone ao Lego. Como vocês podem ver, eu tinha várias imagens dos fones e da caixa, estão sempre na mesma posição e eu fotografei-os várias vezes para poder depois utilizar partes de cada imagem no compósito final. Dentro do Photoshop, a primeira coisa que eu fiz foi utilizar as máscaras para ter visível apenas cada parte da imagem que me interessava. Neste caso, uma imagem tinha apenas o fone da direita, outra tinha apenas o fone da esquerda e outra tinha apenas a caixa dos fones. E como vocês podem ver, eu ao princípio não estava a conseguir fazer exatamente aquilo que queria, mas depois de reorganizar as layers da imagem, foi fácil fazer exatamente aquilo que tinha dito, de isolar cada componente de cada imagem. E como podem ver, depois de ter feito uma seleção geral utilizando as máscaras, eu utilizei a Quick Mask para poder fazer uma seleção mais detalhada de cada parte da imagem que me interessava. Caso queiram saber porque é que eu não utilizei, por exemplo, a caneta, a resposta é muito simples. Eu não gosto assim tanto de a usar, principalmente para selecionar objetos como este. Se vocês repararem, o fone à frente tem mais nitidez do que atrás e uma seleção feita com a caneta tem apenas um nível de desfoque, ou seja, não ia conseguir capturar decentemente o desfoque que está na parte de trás do fone. No entanto, esta seleção demorou imenso tempo a fazer com a Quick Mask e no segundo fone que eu selecionei eu utilizei a Pen Tool, um bocado contra a minha vontade, mas utilizei a Pen Tool e depois de ter a seleção feita passei então para o modo de Quick Mask e utilizei o pincel para fazer uma seleção melhor na parte desfocada do fone. É bastante óbvio que eu ainda andei um bocado à luta com a caneta para conseguir fazer uma seleção decente, mas mesmo assim tenho que dar a mão à palmatória e admitir que foi muito mais rápido fazer esta seleção com a caneta e utilizar depois o método da Quick Mask para fazer os ajustes às partes do fone que estavam mais desfocadas do que selecionar tudo com a Quick Mask. Quando chegou a altura de selecionar a caixa, eu voltei a utilizar outra vez a mesma técnica, fiz a primeira seleção com a Pen Tool e depois utilizei só a Quick Mask para fazer umas pequenas correções. E como podem ver, eu utilizei também uma peça de Lego para segurar a caixa no ângulo que eu queria. Aliás, até não dá para ver, mas eu posso dizer já que utilizei também outra pecinha, uma roda pequenina na parte de trás da caixa, juntamente com esta que dá para ver, para conseguir fazer com que a caixa ficasse no ângulo em que eu queria.
Depois de retirar o fundo desta parte da imagem, podemos finalmente ver todas as partes juntas num fundo preto, que era a ideia inicial daquilo que eu queria fazer para este produto. Depois de mais uns pequenos ajustes à máscara da caixa, juntei outra imagem a este grupo que já tinha no Photoshop. Esta imagem foi feita de propósito para dar mais luz à parte de baixo dos fones. Isto porque eu já sabia que queria fotografar os fones de maneira a metê-los num fundo preto, e para isso precisava de dar um pouco mais de luz à parte de baixo dos fones para que eles não se perdessem contra o fundo. Visto que os fones já têm uma cor muito escura, precisava de lhes dar um pequeno realce naquela zona. E agora está na parte que é talvez a mais entediante de todo o processo deste género de fotografia, que é a parte de remover pequenas imperfeições nos nossos objetos. O objetivo é fazer com que o objeto que estamos a fotografar fique o mais perfeito possível. Tendo em conta que estas imagens são apenas para mostrar no Instagram e no Facebook, eu não levei este processo a 100%, deixei ainda algumas pequenas imperfeições que achei que não se iam notar nas imagens finais, tendo em conta o sítio onde vão ser vistas. Agora é a parte mais difícil, ou pelo menos aquela que eu considerei a mais difícil deste processo todo, que foi a parte de fazer a base falsa da imagem e também a sombra falsa da imagem. Quando fotografei esta imagem eu ainda não tinha 100% de certeza do que é que queria fazer em relação à base e à iluminação da base. Portanto, tive de desenrascar no Photoshop consoante aquilo que achei que ficava melhor na altura. Neste caso fiz um gradiente e meti esse gradiente de maneira a que parecesse um spot de iluminação vindo de cima na caixa. Depois de ter essa parte feita, precisei então de fazer a sombra, que é uma coisa que, vou admitir, não tenho muito jeito para fazer no Photoshop e demorou imenso tempo e deu imenso trabalho, mas acho que até ficou relativamente bem. Depois de ter a parte da sombra já finalizada, voltei a olhar para a imagem para ver se havia alguma parte que ainda precisasse de alguma alteração. Para além de uns pequenos problemas com as cores da imagem, que vou alterar a seguir, reparei que podia fazer qualquer coisa com esta parte deste fone. Neste caso tentei fazer um pequeno gradiente, meter uma parte mais clara e outra mais escura. No entanto não gostei muito desse efeito e acabei por escurecer toda a parte da frente desse fone, porque estava efetivamente muito mais clara do que aquilo que devia estar, ou mais clara do que aquilo que eu gostava que estivesse. Aqui podem ver que tive de alterar as cores do logotipo do fone esquerdo, porque como ele estava numa posição diferente em relação ao fone do lado direito, recebeu luz de uma maneira diferente. Isso afetou ligeiramente a cor do logotipo da imagem. E se há coisa que nós não podemos ter são dois logotipos de cor diferente quando é suposto terem a mesma cor dentro da mesma imagem.
Podem ver que demorou um bocado, mas depois de mexer na saturação, luminância e matiz da cor que tinha selecionado a partir do fone direito, consegui chegar a algo com que estava contente. A última parte deste trabalho foi certificar-me que a seleção do logotipo do fone estava bem feita, que é o que eu estou a fazer aqui agora, e certificar-me que não havia parte nenhuma do logotipo que não tivesse a cor nova. Depois de resolver o problema dos fones, decidi virar-me novamente para a caixa. O objetivo foi simular que os LEDs da caixa estavam acesos, isto porque eles apagam-se automaticamente passado algum tempo de retirarmos os fones, e como eu não queria mexer na caixa depois dela já estar na posição correta para ser fotografada várias vezes, achei que era mais fácil simular que os LEDs estavam acesos no Photoshop. Depois de ter dado mais uma volta final à dobradiça da tampa e à tampa em si, esta imagem ficou acabada. Como podem ver, eu estou a gravar a imagem e a seguir vou voltar ao Lightroom para escolher a outra imagem que vou editar. Esta imagem foi muito mais fácil de editar porque só havia uma coisa que era preciso selecionar. Ou seja, não foi preciso selecionar o fone da direita, depois o fone da esquerda e depois a caixa, foi só a caixa. E para fazer a seleção utilizei o mesmo método da outra imagem. Ou seja, utilizei primeiro a Pen Tool e depois corrigi as pequenas imperfeições com a Quick Mask. Aqui estou a criar novamente um spot de luz falso e uma sombra falsa. Embora esta imagem tenha sido mais fácil de editar, na generalidade a parte da sombra foi mais difícil do que a outra imagem. Aqui eu criei uma sombra relativamente depressa, mas mais no final da edição vou voltar à parte da sombra e aí é que vão ver que efetivamente andei bastante tempo de volta da sombra até conseguir algo que estivesse bem.
Depois de ter terminado a criação da sombra e ter corrigido mais umas pequenas imperfeições na imagem, abri esta imagem e a primeira no Lightroom para poder comparar as duas. No entanto, apercebi-me que as duas imagens tinham cores diferentes, por isso abri esta segunda no Photoshop novamente para poder corrigir as cores e também este pequeno pormenor que eu não estava a gostar no fone da direita. Com isto a edição das imagens está acabada e agora é só uma questão de olharmos para elas lado a lado para finalmente podermos ver o resultado final. Meus caros, espero que tenham gostado deste vídeo, se assim foi deixem um gosto, se quiserem dizer alguma coisa não tenham medo em escrever um comentário e não se esqueçam de subscrever ao canal para terem certeza que não perdem nenhum dos vídeos que eu vou deixar por aqui. Por agora é tudo, portem-se bem e até à próxima.